Fala, meus queridos inscritos do canal Saci Áudio. Hoje a gente vai falar sobre um tópico avançado, compressão mid-side. Vamos falar aqui sobre o Puig Child 670 da Waves. Logo de cara eu peço para você se inscrever aqui nesse canal se você gosta do meu conteúdo, seja um querido inscrito desse canal. Também falando em plugins da Waves, queria lembrá-los de que acabou de sair o Mixando Vocais com plugins da Waves, meu treinamento de mixagem de voz só com plugins da Waves, onde eu mixo diversos gêneros. É o primeiro link aqui embaixo na descrição, clica, você vai conhecer tudo que tem lá dentro do Mixando Vocais. Tem aula de captação de voz em home studio, mixagem de voz de trap, de boom bap, em breve vou adicionar de funk. É um produto super completo, tá por preço promocional ainda. Não perca tempo, clique no primeiro link aqui embaixo e faça parte dessa verdadeira comunidade do Mixando Vocais com plugins da Waves, beleza? Bom, e aí antes de ir para a DAW, eu queria falar aqui sobre a ideia de um processamento mid-side. O que é isso? Muita gente se enrola quando fala sobre isso, acha que é a mesma coisa que mono, estéreo. Não é bem assim. Primeiro assim, que existem vários tipos de processamento mid-side, né? A compressão mid-side, que eu vou falar aqui, a equalização mid-side, saturação mid-side, soft clipping mid-side. Você pode fazer muitos processamentos em mid-side. Eu acho que é interessante você entender muito bem o conceito de mid-side, que depois você consegue entender todos os processamentos mid-side, né? Então, qual que é o conceito do mid-side? O mid-side só faz sentido quando a gente está falando de sinais estéreo, né? Um som estéreo. O que são sons estéreos? São sons de duas vias. Por exemplo, se você gravou um vocal no microfone, ele é mono. Não faz sentido a gente falar sobre processamento mid-side num canal mono, né? E você já vai entender o porquê. Um sinal estéreo é um sinal que existe alguma diferença entre o left e o right, os dois canais, e é justamente essa diferença de alguma coisa ali que faz com que a gente ouça aquilo dos dois lados, aquele som aberto, é justamente por causa da diferença. Tem dois canais, se o canal left e right for igual, você vai ouvir esse som em mono, você vai ouvir esse som centralizado, e aí nem faz sentido a gente falar sobre processamento mid-side. Agora, você tem um som estéreo. Como que funciona esse processamento mid-side? Quando um som é estéreo, você tem uma parcela da informação dele, do left e right, né, esquerda e direita, que é igual uma parcela, e você tem uma parcela que é diferente. Então, matematicamente, a gente pode até falar que o mid do mid-side é o que é igual do L e R. O que você tem de informação igual do LR é o que está centralizado, é o mid. O que você tem de informação diferente do LR é o side, é o que está aberto. O mid do mid-side é a informação centralizada de um canal estéreo, e o side é a informação aberta aqui, né? O side, né? Os lados de um sinal estéreo. E aí, tanto a compressão mid-side, a equalização mid-side, todos esses processamentos, você consegue processar de forma independente o mid dos sides. Você consegue comprimir só o mid de um canal, de um sinal estéreo. Você consegue equalizar só os sides. E é muito interessante que a partir desses processamentos você consegue criar ainda mais abertura estéreo. Você consegue usar isso para várias coisas, né? É muito utilizado em masterização, que aí você consegue ter o controle do mid e do side. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui num projeto para exemplificar o Puig Child 670, tá bom? Então, estamos aqui no Pro Tools com essa faixa Tell Me As You Know, do Pibara. Esse som fantástico já saiu há pouco tempo, saiu. Vou até soltar um pouco aqui para quem não conhece ouvir um pouco. Olha só. Yeah, vambora. Yo, cá. Yeah. Show me your love today. I really wanna know. Tell me yes or no, baby. Bom, esse som é fantástico. Eu tive o prazer de mixar e masterizar ele, do artista Pibara. E vamos lá falar um pouco sobre o Puig Child 670 num arquivo aqui. Então eu vou utilizar, esse som já está mixado, mas eu vou utilizar ele aqui como teste. Vamos pegar, por exemplo, esse som aqui, ó. Que é uma guitarra estéreo. Essa aula aqui é muito... Você vai aproveitar mais se você tiver de fone de ouvido, tá? Para entender sobre isso. Então, é uma guitarra estéreo, ó.
E aí eu vou jogar aqui o Puig Child 670. O Puig Child 670, quando você abre, ele não está no forma mid-side ainda. Ele é um compressor aqui estéreo, ele processa o sinal estéreo como um todo. Para você colocar ele no modo mid-side, que é o que eu mais utilizo ele, eu geralmente uso ele em modo mid-side. Você muda aqui para o lateral vertical. Então agora você ativou o modo mid-side dele. Tá, e esses outros modos aqui, o linked, é ele em estéreo, beleza? E o left-right é o duo mono, em formato duo mono. Então você tem aqui, aqui em cima seria o left e aqui seria o right. Você consegue processar left e right separado. Aqui você processa o sinal em estéreo e aqui você processa em mid-side, entendeu? Essa que é a ideia. E aqui você tem o seguinte, né? Aí, então aqui em cima que é o lat, são os sides, são os parâmetros para você processar o side, e aqui são os parâmetros para você processar o mid do seu sinal, tá bom? Será que é isso mesmo? Olha só, vamos testar. Aqui então você tem o output do side e o output do mid. Se eu só aumentar o output do side, você vai ver que já vai dar uma aumentada nessa percepção de abertura, olha só. Tá vendo? Eu aumentei o volume do side aqui. Então você já vê que ele já... Só que tem que tomar cuidado para não clipar aqui. Lembrando que o Puig Child 670 é um compressor valvulado dos anos 50, 60, não sei exatamente, não lembro. Mas ele é por si só muito colorido, né? O que quer dizer que ele é colorido? Ele introduz harmônicos. Ele não é uma ferramenta transparente como, por exemplo, um R-Comp. Ele tem o som dele, ele tem as características sonoras dele, entendeu? Então você usa o Puig Child, você está buscando algo a mais, você não quer só comprimir, você quer trazer uma coloração para a música, uma cor, entendeu? Um calor analógico. E aí aqui, então, beleza, você tem os parâmetros do side e os parâmetros do mid. E você está no modo, porque você está no modo lateral vertical, que é o mid-side. Aqui é o input do side, output do side, input do mid, output do mid. Aqui é o threshold, então conforme você mexe aqui, você vai ver que a gente vai poder começar a comprimir. E aqui esse time constant é um pouco complexo, é como se ele fosse um ataque e um release junto. Então aqui você vai definir, a partir desse botão, se você quer um ataque e release, em que configuração, mais rápido, mais devagar. Você não tem o ataque e release, você define mais ou menos como que vai ser essa atuação dele num botão só. O que eu gosto de fazer, geralmente, eu gosto de utilizar ele comprimindo o MIDI. Eu utilizo ele assim em melodias, eu utilizo ele assim em masterização às vezes, principalmente grupo de melodias e masterização. Porque quando eu comprimo o MIDI, eu naturalmente crio maior abertura estéreo, porque eu estou comprimindo o MIDI, o side não está sendo comprimido, então ele fica mais solto e isso dá essa psicoacústica, essa sensação já de maior estéreo. E eu fico com o MIDI mais seguradinho, mais comprimido. Então vamos aqui comprimir o MIDI, olha só. E aqui tem um medidor da compressão, olha só. Comprimir só um pouquinho dele aqui. E eu vou aumentar um pouquinho do volume da saída do side ainda, ó. Você vê que o MIDI está sendo comprimido aqui bem pouco, uns 2 decibéis só. E olha quando eu fizer o teste AB ligando e desligando, como ele realmente criou mais abertura estéreo.
Puig parece que ele acende o som, assim. Ele acende, ele criou esse preenchimento. Vamos ver no contexto aqui, ó. Yeah. Show me your love today. I really wanna know. Tell me yes or no. Então é isso. Se ele estivesse no modo linkado aqui, eu estaria comprimindo o sinal como um todo. Normalmente estaria utilizando ele como um compressor normal. Sei lá, um R-Comp e tal, que não tem esse modo mid-side. Quando eu uso ele, é porque eu quero usar o modo mid-side, que é o lateral vertical. E aí a teoria aqui do mid-side serve para outras coisas também. Equalização mid-side. Eu gosto também da equalização mid-side de você tirar algumas regiões só em mid, acentuar outras regiões só no side, entendeu? Existe o soft clip em mid-side, você quer dar um soft clip só no mid, só no side. E a ideia é sempre essa, de você criar a maior diferença entre o mid e o side. Você está criando abertura na música. Bom, espero que tenha dado para entender o conceito de mid-side, que vocês tenham entendido mais também sobre o Puig 670 e que essa aula tenha agregado para vocês de alguma forma, né? Se agregou, peço para você se inscrever nesse canal, deixar o like aqui, me siga também nas redes sociais, tá aqui na descrição, e faça parte do Mixando Vocais com Plugins da Waves, meu treinamento completo de voz com plugins da Waves, como esse aqui. São várias técnicas, desde o mais básico a técnicas mais avançadas, em vocais de trap, boom bap. Em breve vou adicionar o vocal de funk também. Basicamente é um treinamento de voz bem voltado para esses gêneros urbanos, que são os gêneros que eu trabalho mais. Beleza, pessoal? Tamo junto!